Bora lá, nação, analisar, meus amigos, o sorteio da Libertadores, fase de grupos 2025. O Flamengo tem os seus adversários definidos. Vamos juntos aqui analisar. Tem o BAP falando aí sobre a expectativa e ele falou, o Flamengo vai buscar o título, quer dizer, o Mengão tá empenhado para buscar o título da Libertadores também. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes pra esse vídeo. Eu preciso demais, ó, da força da torcida do Mengão aqui em peso no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Se inscreva aqui também e ative o sino das notificações para sempre você receber todas as informações do melhor do futebol aí no seu celular, no seu computador. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Tem times que a gente conhece, né? Mas vamos começar pela Libertadores, então. Vamos começar pelo Grupo A, né? Vamos do começo aí. É o grupo do Botafogo, que tem Estudiantes da Argentina, Universidade de Chile e o Carabobo da Venezuela. Comentem. Esse grupo do Botafogo ficou um grupo desafiador, um grupo tranquilo, acessível? Acho um grupo extremamente acessível. Você tem viagens curtas para a Argentina e para o Chile, uma viagem um pouco mais complicada para o Chile, para a Venezuela. Porém, o jogo contra o Estudiantes é um jogo contra uma escola argentina que faz ali um jogo de muito combate no meio de campo. Um jogo interessante ali, de que o Botafogo vai precisar... A gente primeiro precisa entender qual vai ser o Botafogo da temporada, que até agora não se apresentou, mas olhando o elenco do Botafogo... Esse é o maior problema, né? Sim. Olhando o elenco do Botafogo e imaginando o Botafogo com todo o investimento que foi feito, e o grupo é um grupo extremamente acessível. Eu sempre fico muito curioso para ver, principalmente os times dos outros países. O Estudiantes é um time tradicional, né? Já teve seus melhores momentos. A Universidade de Chile também, sem dúvida nenhuma, o mais fraco é o Carabobo, né? Mas é o que o Red falou. Qual é o Botafogo que a gente vai ter nessa Libertadores, né? Porque... Parece que a temporada ainda não começou exatamente pro Botafogo, né? O Botafogo começa realmente agora, né? Começa agora, no início do Brasileiro, porque o Botafogo perdeu muito tempo, né? Sem um treinador sem uma linha de trabalho. Então, o que passou não classificou no Campeonato Estadual e isso realmente dá para dizer que o ano do Botafogo começa agora. Agora, pelo menos, tem um treinador que vai ter um tempo, né, que está trabalhando algumas semanas, vai ter mais um tempo até a estreia do Campeonato Brasileiro, que é o Renato Paiva. A última passagem foi pelo Bahia, né, para quem não conhece tanto o trabalho do Renato Paiva. O último trabalho do Renato Paiva foi no Toluca, do México. A gente tem aí a entrevista do presidente do Flamengo para rodar, do Luiz Eduardo Batista? Então vamos rodar, vamos ouvir o presidente do Flamengo. O que o senhor achou do grupo do Flamengo? A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho pra gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É uma questão de logística, assim, nesse grupo, né? Algumas viagens longas. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Presidente, e o que o senhor achou do discurso do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, sobre o racismo? Conversei com outros presidentes de clubes que estão aqui presentes, perguntando se há uma tentativa de união dos clubes brasileiros para cobrar uma atitude diferente da Conmebol, não apenas essas multas que estão sendo aplicadas. Hoje ele falou que a Conmebol consegue dar multas nesse momento, mas que está buscando entendimento com a organização, com os governos. O que o senhor achou do discurso do presidente, das atitudes? Eu achei o discurso do Alejandro bastante adequado e ponderado. É sempre importante a gente lembrar que, em que pese o racismo ser algo absolutamente odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não são. Então eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o governo brasileiro teve. E ele colocou muito bem, isso é um aspecto cultural. Para nós no Brasil isso é crime, para eles aqui não. Sobre as penalidades, é sempre importante a gente pensar até que ponto você deve punir um clube por uma atitude de uma ou outra pessoa que faz parte da sociedade, que está ali no estádio de futebol. É uma situação bastante delicada. Eu acho que tem que haver o repúdio, tem que haver o combate, mas a coisa da punição
Você se prepara o ano inteiro, disputa um campeonato inteiro, chega lá porque uma pessoa racista pune teu clube e você cai de uma Libertadores, é uma coisa delicada. Há que se discutir o tamanho da punição que você teria. Você punir o clube é uma coisa muito complicada pela atitude de uma pessoa. Mas no Flamengo, nós vamos empunhar a bandeira contra o racismo, já tem outros lugares onde isso acontece. Isso eu devo estar encaminhando ao Conselho Deliberativo do Flamengo uma moção nesse sentido, para que a gente inclua a bandeira contra o racismo de maneira permanente em todos os esportes que a gente participe do ponto de vista institucional. O senhor veio com 2 broches, o do Flamengo e uma taça da Libertadores. Ontem teve mais uma taça chegando na galeria de títulos do Flamengo. Primeiro bicampeão da Libertadores Sub-20. Pode ser o Flamengo o primeiro brasileiro tetracampeão? Está na hora de sair esse tetra brasileiro na Libertadores? Alguma hora vai sair um tetra brasileiro, né? Eu espero sinceramente que seja o Flamengo e que seja esse ano. O que falar desses garotos da conquista de ontem? Foi uma partida muito igual. O Palmeiras é um grande adversário. Eu, como rubro-negro, fiquei muito feliz, mas quem viu o jogo sabe que podia ter dado qualquer um. São 2 grandes equipes e sorte do futebol brasileiro, não? Agora, uma última pergunta. Jorginho vem, o empresário dele falou sobre uma negociação com o Flamengo. Sobre jogadores, quem fala e quem conversa é o Zé Boto. Mas o empresário do Jorginho estava no Maraca ali vendo o jogo, o Zé Boto foi perguntado, olha, você estava ali, convidou o empresário, né? Depois a gente vê, ainda não sentamos, então provavelmente é uma negociação que deve rolar. Bom, a gente falou do grupo A do Botafogo, eu pulei o grupo B, gente, porque o grupo B não tem brasileiro, mas não quer dizer que não seja um grupo difícil que a gente não vai mencionar aqui, tá? Mas vou deixar por último. Eu chamei aí a entrevista do presidente do Flamengo, BAP, para falar do grupo C, que é o grupo do Flamengo, que já está na tela para vocês aí, que tem a LDU, que é uma equipe tradicional aí, que incomoda muita gente, inclusive muitos brasileiros na Libertadores, o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Difícil, mais difícil que o grupo do Botafogo. Praça está fazendo assim com a cabeça. Acho que não. Menos equilibrado que o do Botafogo. Acho que o Flamengo destoa muito nesse grupo aí. O Flamengo está Ainda mais pelo momento, né? Como diria o Bruno Henrique, tá em outro patamar. Não vai ser um grupo óbvio. A gente considerando que o Flamengo demonstre isso que a gente viu. E aí, com a volta dos jogadores também lesionados, o Flamengo acho que não vai ter problema para fazer uma grande pontuação nesse grupo. Mais pelo Flamengo do que pelos adversários, independente dos adversários, né? Eu acho que o Flamengo hoje está... A Libertadores do ano passado tinha adversário fraco e mesmo assim incomodaram, né? Não deveria ter incomodado, mas incomodou. Milionários, teve ali umas tropeçadas aí do Flamengo. Um planejamento muito mal feito, onde o antigo técnico priorizou o campeonato estadual mesmo numa final contra o Nova Iguaçu e abriu mão das primeiras partidas da Libertadores, e aí o Flamengo teve que correr atrás depois... E isso aí influenciou, inclusive, no chaveamento que o Flamengo pegou na sequência. O Flamengo vai ter uma viagem para Quito, importante, um jogo difícil. Quito tem uma altitudezinha que dá para considerar, 2.800, se não me engano. Eu lembro que eu já fui para lá, tive que correr a arquibancada para poder fazer uma participação. Eu senti. Foi difícil. E aí, mas é uma viagenzinha complicada, mas ainda assim o Flamengo sobra nesse grupo. Não só o Flamengo, eu acho que todos os grandes brasileiros que enfrentam a Libertadores com a visão de que dá para ganhar, sobram em todos os grupos que estão. É isso, então. Grupo também... Bem acessível. Bem acessível. Então vamos para o próximo grupo, que no caso é o grupo D, é o grupo do São Paulo, que vai ter um Remember, porque o Talheres está de novo no grupo. O ano passado o São Paulo chegou a perder o primeiro jogo, depois venceu no Morumbi, perdeu o primeiro jogo por 2-1, eu lembro bem disso, e depois venceu por 2-0 no Morumbi. Então tá aí o grupo do São Paulo, tem o Libertad do Paraguai também, né, o Talheres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. Esse grupo, por nome, é um grupo chatinho. Eu ia falar, tem... né? É um grupo chatinho. Eu já joguei contra Libertad e Alianza Lima. Sempre, pelo menos nas vezes que eu joguei, sempre foram jogos difíceis, principalmente fora. Jogos bem encardidos.
A gente pode lembrar que o Libertad, 2 Libertadores atrás, eliminou o Flamengo e só caiu numa semifinal pro campeão Fluminense. É um time, mesmo sendo um time paraguaio, é um time de muita combatividade. Ele mostra isso já na própria seleção paraguaia, que tem muitos jogadores do Libertad. Nas seleções de base do Paraguai, que o Libertad sempre coloca jogadores para as seleções de base. É um time que combate muito e, para mim, é o grande adversário do São Paulo nesse grupo. Não sei dizer... Para mim, todos os brasileiros eles têm condição de ser vitoriosos, vencerem todos os seus grupos. Todo brasileiro é favorito? Todo brasileiro é favorito por grupo. Porém, esse grupo de São Paulo... É um grupo que tem 2. Tirando do Inter e Bahia, né? Porém, esse grupo... E são os favoritos, né? Eu acredito que são os times candidatos a avançarem, não? Esse grupo de São Paulo está bem equilibrado. Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili Nascimento nesse momento. LDU, vai lá em Quito, tem altitude ali, né? Uma altitudezinha um pouquinho, vai mas... enfrentar um gigante. Né? 2.800, vai pegar um gigante. Tátira, já é uma viagem também. Chata, viagem longa. chata. E Central Córdoba. E aí, hein, Lili? William, estou aqui com o presidente do Flamengo, o BAP, vai falar com a gente agora sobre esse sorteio, né? Vimos aqui, então, Flamengo no grupo C. Só repassando, então, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Tátira e Central Córdoba. O que falar sobre esse grupo, presidente? Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo... Tenho que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com o Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram? Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então, acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então, eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas, então isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Valeu. Tá aí o William, o BAP, presidente do Flamengo, falando com a gente depois desse sorteio Flamengo no Grupo C. Muito bem, Lili. Daqui a pouco tem mais, hein? Agora, para falar sobre logística, deslocamento, né, essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esse detalhe, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não são só os enfrentamentos. Ô, William, a logística é fundamental. Eu brinco mas nesse planejamento que o Calçade no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar. O Chuquiruna. Real Potosí. O povo começou te provocando, Não, Calçade. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro de campo. É verdade. Mais feliz, eu vou ficar felizão. Tem um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Não dá, né? Mas... Assim, Bulo não te empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo, então esse vai demorar para chegar em casa, né? É diferente, isso é de manhã, tá? No dia seguinte.
Ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4, na Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas, não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho, não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui, né? Dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo a temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes, você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes, vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clubes já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos. Em junho você tem 40 jogos. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis o Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros que não tem 40, mas podem ter 36, 34. Já é muita coisa. Então, é preciso saber se preparar para isso. Agora, com a grana que os clubes brasileiros injetam na Libertadores, é muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu Bulu. O Bulu Bulu, San Antônio Bulu Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para pegar o aviãozinho, porque é quase um time amador, né? Ele é um time que jogou a primeira divisão em 2021, primeiro ano, e agora está na Libertadores. Quase assim, saiu desafiar o Galo e foi jogar Libertadores. Aliás, técnico brasileiro, né? O Thiago Leitão é um técnico. Então, são realidades completamente diferentes. Então, quem chega com grana e organização tem uma vida diferente. Mas eu achei, assim, grupos São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Tá aí de viagem. O Tajeres tem 9 jogos no Campeonato Argentino, uma vitória por então, enquanto. Mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque Palmeiras, eu acho que O do Palmeiras é muito chatinho, né? Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru e Paraguai. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando, etc. Ganha jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? Gatito saiu do Botafogo, é o goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes de entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. Tá aí então, nação. Vamos ver o que vai acontecer nessa fase de grupos da Libertadores da América. E o Flamengo, então, ele vai jogar, né, nessa fase de grupos juntamente aí contra a LDU, que eu acho que o adversário mais difícil do grupo do Flamengo é a LDU, na minha opinião. Joga também com o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Eu acho que desses adversários mais difícil aí é o LDU, cara. A LDU é complicado, tem um pouco de altitude, então vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Eu acho que o Flamengo tem que fazer o maior número possível de pontos, né? Ganhar o maior número de partidas, e porque essa partida lá é complicada. Mas a gente sabe, o Flamengo tá voando, é um Mengão diferenciado nas mãos do Felipe Luiz. Eu acho que tem tudo para fazer uma boa fase de grupos da Libertadores da América. E aí, qual é a sua opinião? Deixe nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.